Fala, minha rapaziada, bora para mais um videozinho aqui no canal nessa quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Pela camisa, vocês já sabem o que tem hoje, né? Hoje tem o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas pela Libertadores, jogo contra o Estudiantes na Argentina. Hoje tem muitos jogos também da Sul-Americana, alguns jogos da La Liga também, que tem muitos jogos, na verdade, da La Liga. Eu separei dois aqui pra gente falar. E tem um joguinho também, joguinho não, né? Um jogão na Copa Itália semifinal, clássico de Milão, Inter e Milan, que a gente vai falar aqui também. Então, antes de começar a falar dos jogos, já peço para vocês deixarem aquele like aí e se inscreverem no canal também, quem não é inscrito. Então, vamos embora começar aqui, por ordem de horário, nos dois jogos que eu separei da La Liga, lá na Espanha, porque o primeiro já acontece aqui às 14 horas, é o jogo do Atlético de Bilbao, que eu gosto muito de ver jogando, eu gosto muito do ataque do Atlético de Bilbao, que recebe o Las Palmas. Eu sempre falo aqui para vocês de respeitar o momento de cada equipe. E o Las Palmas realmente vem de 2 vitórias consecutivas aí, inclusive uma vitória contra o Atlético de Madrid, uma grande vitória aí, que conseguiu sair da zona de rebaixamento, tá, mas está ali, a um pontinho ainda acima da zona de rebaixamento, então não vai poder ficar só se defendendo nesse jogo aqui. E o Atlético de Bilbao, por outro lado aqui, joga em casa, tem um time muito melhor, está com 57 pontos aqui em quarto lugar, e esse é um jogo para o Atlético de Bilbao que vem de derrota, mas é uma derrota para o Real Madrid. É um clássico lá da Espanha, então a gente não pode levar muito em consideração assim também. Vem numa sequência boa, mas só que nesse último jogo acabou perdendo para o Real Madrid. É bem melhor, joga em casa, e uma vitória aqui praticamente carimba a sua vaga na Champions League da próxima temporada. Então aqui pelo Bilbao isso é muito melhor, por jogar em casa, por ter uma must-win também muito alta, que é a necessidade de vitória aí, para quem não sabe. Aqui não tem jeito, aqui não tem para onde correr, não tem o que inventar. É vitória Atlético de Bilbao ao vivo. Nesse momento, está pagando aí uma odd de 1,38, 1,40, muito derretida aí, muito esmagada para a gente fazer pré-live, mas eu gosto dessa vitória aqui para a gente pegar ao vivo, acompanhando o jogo ali. Então, a partir de 1,60, 1,70, e caso o Las Palmas saia na frente do placar também, a gente pode estar pegando uma dupla chance para o Atlético de Bilbao com essas odds aí. No mínimo 1,60, 1,65, 1,70. Então, nesse jogo aqui, o primeiro lá da La Liga, vitória Atlético de Bilbao. Outro jogo que eu separei para a gente aqui, lá na La Liga, é o jogo do Real, 4,5 contra o Getafe fora de casa. E aqui a gente vai criar uma aposta para esse jogo aqui. Não gosto de confiar tanto assim nesse time do Real Madrid para pegar a vitória seca. A gente vai criar uma aposta com dupla chance para o Real Madrid, porque eu também não vejo o Real Madrid perdendo. O Real Madrid ainda briga pelo título, está a 4 pontos atrás do líder Barcelona, que está voando. Para mim, o Barcelona vai ser campeão, mas não resta outra alternativa para o Real Madrid, a não ser vencer seus jogos e continuar na briga ali pelo título até o final. O Getafe vinha fazendo uma boa campanha, estava ali na parte de cima da tabela, acabou perdendo os 2 últimos jogos e caiu para a 12ª colocação. Então aqui a gente vai criar uma aposta que vai ficar da seguinte maneira: Real Madrid ou empate, menos de 8 cartões. O árbitro que vai apitar hoje não tem uma média muito alta de cartões. O Getafe, sim, é um time que toma muitos cartões, e o Real Madrid é um time que toma poucos cartões. Juntando com o árbitro que tem a média baixa de cartões, eu acho que essa linha de 8 cartões está muito alta. Então a gente vai pegar um Real Madrid ou empate, menos de 8 cartões e mais de 8 finalizações do Real Madrid. Ano passado o Real Madrid foi lá na casa do Getafe, ganhou de 2-0, finalizou 16 vezes e a gente só teve 3 cartões amarelos também nesse jogo. Então, para mim, tem muito valor essa aposta aqui criada. Odd 1,61, Real Madrid ou empate, menos de 8 cartões e mais de 8 finalizações do Real Madrid, que não tem outra alternativa aqui, jogando em casa, jogando fora. Agora precisa vencer para continuar na briga pelo título da La Liga. 4 horas da tarde, a gente tem o melhor jogo, na minha opinião, o jogo que eu mais quero assistir nessa quarta-feira, que é o clássico de Milão. Inter de Milão e Milan. Lá tanto faz se o mandante é Inter de Milão ou Milan, porque eles jogam sempre no mesmo estádio. Só que quando a Inter de Milão joga, é o Giuseppe Meazza, e quando o Milan joga, é o San Siro. Eles só trocam o nome assim, mas é o mesmo estádio. Então, lá é o seguinte: segundo jogo é jogo de volta da semifinal da Copa Itália. O primeiro jogo foi 1-1, um jogão também, e agora um jogo mais decisivo. Eu criei uma aposta lá na Betano e vou trazer para vocês aqui agora. Só lá tem esse intervalo entre 0 a 4 gols, diferente da 365, que só tem a partir de 1 gol. Então, o que significa isso? A gente precisa de 0, 1, 2, 3 ou 4 gols. A diferença é que se terminar 0-0 esse jogo, a gente também pega.
Então, nossa aposta criada vai ficar assim, 0 a 4 gols. Os últimos 5 clássicos, a gente teve aqui um 2 a 1 Inter, 2 a 1 Milan, 3 a 2 Milan. Esse ano foi o único que passou de 4 gols. 1 a 1 pela Série A italiana e 1 a 1. Vamos pegar também mais de um cartão para cada lado aqui. Nesse último no jogo de ida, a gente teve 2 cartões para cada lado. Nesse, a gente só vai precisar de um cartãozinho para cada lado. E vamos pegar aqui também o handicap mais 2 para o Milan. O que significa isso? Para a gente perder essa aposta aqui, o Milan tem que perder por 2 gols de diferença. A Inter de Milão é superior, tem mais time que o Milan, está em frente aí em 3 campeonatos. Para vocês verem como é superior, como a Inter de Milão é um time bom. Está na semifinal da Champions League, está brigando pelo título da Série A e está nessa semifinal aqui também. Mas como é um clássico, eu vejo que o Milan tem tudo para equilibrar esse jogo aqui. Então a gente vai pegar a aposta para o Milan não perder por 2 gols de diferença. Se perder por 1 gol de diferença, a gente ainda ganha. Então vai ficar assim nossa aposta criada, lembrando que essa só tem lá na Betano. Intervalo entre 0 a 4 gols, handicap mais 2 para o Milan, para não perder por 2 gols de diferença, e pelo menos um cartãozinho para cada lado, odd 1,65, porque vai ser um jogo bem pegado, bem decisivo. Então, eu acredito que esses cartões aí possam sair sim, até com facilidade. Então, odd 1,65, essa é a nossa aposta para o Clássico de Milão, lá na Betano, na Copa Itália. E agora vamos de Libertadores da América. Eu vou falar para vocês aqui os jogos que a gente vai ter hoje e uma tip pronta no jogo do Botafogo. Por exemplo, aqui a gente vai ter 7 horas, Olímpia e Peñarol. Cara, jogo de muito difícil leitura, prefiro ficar de fora. Bulo e Vélez Sarsfield. Bulo lá da Bolívia, cara. A única coisa que eu vejo aqui, uma vantagem para a gente pegar, fico de olho aqui, é algo sempre a favor dos times da Bolívia em relação a escanteio, no mercado de escanteio. Então, talvez eu possa até colocar no bilhete aí algo a favor do Bulo em escanteios aqui, ou até de finalizações. Tem que ver como é que o Vélez vai para esse jogo aqui, se vai poupar jogadores. Geralmente, os times brasileiros, argentinos, estão poupando jogadores para jogarem lá na Bolívia. E aí a gente tem aqui Libertad e São Paulo no Paraguai, também jogo de muito difícil leitura. Bucaramanga da Colômbia, que está surpreendendo aí, e Fortaleza, que vem sendo uma decepção. Talvez o Fortaleza possa até surpreender nesse jogo aqui, porque tem um bom time. Não está indo bem no Brasileirão, não está indo bem na Libertadores, mas o Fortaleza tem um time certinho com o Vojvoda, então fica um jogo de muito difícil leitura aqui. E 9h30 a gente vai ter aqui Estudiantes e Botafogo, que também é o jogo de muito difícil leitura aqui, cara. O Botafogo está muito mal com o Renato Paiva, já tem uma pressão para ele cair aqui. O Estudiantes é a SAF, fez altos investimentos, mas também não vem tão bem assim nem no Campeonato Argentino e está aqui com o mesmo número de pontos do Botafogo na Libertadores. Então, eu só separei uma aposta aqui para gente no mercado de cartões porque eu achei muito valor. É o seguinte, lá na aba cartões vai ter lá escrito handicap asiático. E a gente vai pegar o mais 1 a favor do Estudiantes. E o que significa isso? Para a gente ganhar essa aposta aqui, a gente precisa que o Estudiantes leve mais cartões que o Botafogo, que tenha o mesmo número de cartões para os 2 times no jogo, a gente também ganha. E se o Botafogo tiver um cartão a mais que o Estudiantes, a nossa aposta é reembolsada ainda. Então, 1,65 essa odd, para mim tem muito valor. A gente só perde essa aposta se o Botafogo tomar 2 cartões a mais do Estudiantes. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, pagar 1,65 para o Botafogo não levar 2 ou mais cartões amarelos no jogo, para mim tem muito valor. Então, a minha única aposta pronta aí, minha única tip pronta para vocês nessa Libertadores vai ficar nesse jogo do Estudiantes e Botafogo. Lá no mercado de cartões vai estar escrito lá handicap asiático e vai estar lá mais 1 para o Estudiantes. A gente vai pegar a odd de 1,65. É a minha única tip para essa Libertadores nessa noite. E antes de falar aqui dos jogos da Sul-Americana, preciso lembrar vocês aqui que quem tiver qualquer dúvida sobre como fazer aposta, se tem valor também, tem muita gente que manda as apostas lá me pedindo opinião, então podem me mandar mensagem à vontade lá no Instagram, @RamonScarino. Eu sempre procuro responder o máximo de pessoas possíveis lá. Tem dia que eu respondo todo mundo, eu separo uma horinha para responder todo mundo que manda mensagem lá. A galera do Grupo Free também sempre manda mensagem. Você que não está fazendo parte do Grupo Free ainda, é só clicar no link que está na descrição aí, 100% gratuito. Não precisa pagar absolutamente nada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode até deixar no comentário desse vídeo aqui, que eu vou procurar responder vocês, beleza? E agora, indo para a Sul-Americana, é o seguinte. 7 horas, a gente tem um jogo aqui entre União Espanhola e Fluminense. O Fluminense está com 6 pontos já nesse grupo. Ganhou do Once Caldas fora e ganhou no Maracanã por 5-0. Agora, União Espanhola vai em casa precisando da vitória. É o time que está brigando ali pela vaga com o Fluminense.
Só que o Fluminense, como ele tem o clássico contra o Botafogo sábado, ele não levou nenhum titular nessa viagem para o Chile. Ou seja, o Fluminense é completamente desfigurado, um Fluminense completamente diferente do que a gente está vendo jogar com o Renato Gaúcho. Nenhum titular sequer viajou para esse jogo. Então, eu gosto aqui, para a gente colocar um troquinho, não é uma tip aqui para a gente botar uma stake cheia não, tá? Só para botar um troquinho aqui pela odd, cara. Dá uma odd de 2,10 para o União Espanhola jogando em casa contra o time completamente reserva do Fluminense, ter mais escanteios. Não tem nada a ver com vitória, não tem nada a ver com o resultado aqui, até porque o Fluminense, mesmo reserva, pode fazer um bom jogo lá, porque tem um time reserva bom também. Então a gente vai pegar aqui para o União Espanhola ter mais escanteio que o Fluminense. Odd 2,10 para mim está muito alta, né? Para mim, essa odd tinha que estar 1,80, 1,90 no máximo aqui. 2,10, eu botei um troquinho e é a minha tip para esse jogo aí, União Espanhola e Fluminense pela Sul-Americana. O outro jogo aqui, 9,5, é do Leão Vitória, que pega o Cerro Largo. Cara, não consigo desistir desse time do Vitória aí. No último jogo do Brasileirão, veio aqui no Maracanã jogar contra o Fluminense. Estava perdendo de 1-0, lutou e conseguiu um empate. É um time muito bem treinado pelo Carpini, vinha numa sequência muito boa de vitórias aí, até começar o Campeonato Brasileiro. Perdeu a final do Campeonato Baiano para o Bahia e parece que deu uma desandada ali, mas é um time muito bem treinado e jogando no Barradão é muito forte. Uma vitória nesse momento está pagando 1,48, 1,50. Cara, eu já vi alguns jogos de Cerro Largo, o Vitória é muito superior e muito favorito para ganhar esse jogo no Barradão. Como está pagando 1,48, 1,50 agora, no ao vivo, esse jogo aqui com 10, 15 minutos ou até no máximo 20, já vai estar pagando 1,60, 1,65 para o Vitória ganhar. Então, para esse jogo aqui, Vitória e Cerro Largo pela Sul-Americana, 9,5, vamos de vitória do Vitória. E esses foram aí meus palpites, minhas tips prontas para vocês, meus palpites para essa quarta-feira, e eu posso estar mandando qualquer outra tip a qualquer momento lá no meu grupo free. Então vou repetir aqui para vocês, fazer mais um convite. Quem não estiver lá no grupo free, é só clicar no link que está na descrição aí, que é 100% gratuito. Eu vou acompanhar os jogos dessa quarta-feira aí, e qualquer oportunidade eu mando lá no grupo para vocês, valeu? Então vou mandar aquele bilhete que a gente sempre está acostumado de mandar no final dos vídeos aqui. Lembrando que é para dar aquela alavancada de banca, não é para colocar a stake cheia, é apenas uma aposta recreativa, tá na tela para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, que a gente seja muito bem sucedido nessa quarta-feira e até amanhã.